Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Levítico como você nunca viu. Hoje vamos comentar o capítulo 17. Ontem nós fizemos o comentário do capítulo 16, mas eu atribuí a ele o número 17. Então houve um equívoco. Eu comentei o 16 achando que estava comentando o 17. Então hoje eu vou anotar aqui como 16, mas você sabe que eu estarei comentando o 17. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos procurar o livro de Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Acho que é isso. Acho que a ordem correta é essa. Mas isso não tem muita importância. O importante é que saibamos que os 5 primeiros livros da Bíblia é a Bíblia dos judeus, é a Torá. Quando Jesus citava a Bíblia, falava lei, era sobre isso que ele estava falando. Porque ele disse: as leis e os profetas profetizaram até João. Então, é o que eles tinham para hoje, o hoje deles lá, a lei e os profetas. Então agora, ó, lendo a ordem correta, acertei sem querer. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, depois vem os livros poéticos. Dos poéticos, o que eu mais gosto é Jó. Eu já fiz o comentário de Jó, como você nunca viu. Na verdade, foi Jó quem inspirou o título para esse canal. Jó capítulo 7, ele fala: ó vigia das pessoas, olhe para nós. Então, quando ele fala ó vigia das pessoas, ele está dizendo: ó grande Criador poderoso, olhe para nós, tira de mim o meu pecado, não coloque em minha conta os pecados da minha juventude. Será que o Senhor está cobrando os pecados dos tempos da minha juventude? Só pode ser isso, porque agora eu tenho certeza que eu não pequei. Meus amigos estão dizendo que eu pequei, mas eu não pequei. Relembrando aqui, ó, a partir do capítulo 10. O capítulo 10 fala do pecado dos filhos do sumo sacerdote. A família inteira do sacerdote Arão era sacerdote também. A metade da família do sacerdote Arão morreu oferecendo fogo estranho no tabernáculo. Isso na tenda tabernáculo. Isso no capítulo 10. Lembrando que até o capítulo 10, Deus apresenta a consagração do tabernáculo, como deveria ser feita a adoração. E no capítulo 9 começa essa adoração. E no capítulo 10 já é mostrado a ação estranha dos sacerdotes filhos de Arão. O texto diz que eles, os sacerdotes,
ofereceram fogo estranho e por isso eles foram fulminados. Guarde bem essa informação, porque nós vamos precisar dela quando comentarmos o capítulo 16, que na verdade já está comentado aí. Muito bem, estamos vendo Levítico como você nunca viu, do fogo estranho do capítulo 11 até a consagração do templo no capítulo 9. A gente pode contar aí que decorreram pelo menos 2 anos, de 1 a 2 anos. Porque lendo o texto dá a impressão que foi imediatamente, e não foi. Muito bem, muito bem. No capítulo 11, eu volto a dizer a você que quando você estiver lendo esse livro Levítico, você precisa prestar muita atenção, porque tem coisas que a gente não vai entender de pronto. Tem coisas que você precisa ler 1000 vezes para entender. Uma dessas coisas é o capítulo 11. Só que eu volto a dizer, você vai precisar de 1000 vezes, de ler 1000 vezes para entender. Mas você não precisa esperar ler as 1000 vezes para começar a praticar. Então, são leis. Você precisa praticar. Não importa se você esteja entendendo ou não. Comece a praticar e o entendimento virá depois. O capítulo 11, por exemplo, ele diz os animais que devem ser comidos e os que não devem ser comidos. Deus, ele faz distinção entre os animais limpos e imundos. Só para lembrar, antes do incidente do dilúvio, as pessoas não comiam a carne de animais. Essa é uma informação baseada no princípio de Gênesis, que fala que tipo de alimento o povo deveria comer. E ali não estava inserido o alimento cárneo. E aí, em Gênesis, no dilúvio, que está lá no capítulo, acho que é o capítulo 7, quando acaba o dilúvio, Deus diz a Noé: a partir de agora você vai poder comer alguns animais. E aí ele disse, aqui no capítulo 11, que animais são esses. Ouça aqui o comentário do capítulo 11 e leia o capítulo 11. Leia 11 vezes. Se você não entender, leia 111 vezes. O capítulo 12 fala da purificação da mulher depois do parto. Também já comentamos isso aí. Interessante que a minha mãe fazia a quarentena quando os bebês nasciam. Lá em casa nasceram 9 bebês. E nesse período, a mãe ficava só comendo canja de galinha e em repouso. No capítulo 13 fala sobre as pragas da lepra, hoje chamada de hanseníase. Antigamente precisava de um isolamento bem restrito.
um isolamento bem restritivo. O capítulo 14 fala dos leprosos depois de sarados. Eles deveriam se apresentar ao sacerdote. Também fala da contaminação nas casas. O capítulo 15 fala da imundície da mulher e do homem. Traduzindo isso, poderemos chamar de corrimentos, tanto os naturais quanto os provocados por doenças ou provocados voluntariamente, se é que você me entende. Quando isso acontecia, a pessoa ficava imunda até a tarde, se fosse homem. E se fosse mulher, ficaria imunda por mais tempo, durante o tempo que perdurasse a sua imundícia. Eu estou falando assim, é ofensivo, eu sei, mas é que a palavra está escrito aqui. Eu estou falando assim para você não sentir asco quando você lê isso aqui, porque você vai perceber que essa é uma palavra usual da época. O próprio Deus, nos textos bíblicos, disse: a sua justiça para mim, a sua justiça, ele estava se referindo à justiça do homem, ela se compara a trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Se esse texto fosse redigido hoje, Deus falaria para você: a sua justiça, para mim, ela é comparada a fraldas descartáveis e absorventes higiênicos. Ou seja, não é nada asqueroso, é apenas sujo. Você entendeu? Então, quando você ler uma palavra que você sente nojo na Bíblia, procure ambientar esse termo ao tempo em que foi escrito. Não esqueça que esse texto foi escrito há mais de 2000 anos. Os primeiros foram escritos há 3000 anos. Então, no capítulo 15 falou da imundícia do homem e da mulher. No 16 falou sobre o dia da expiação, que é uma das 7 festas importantes que o povo de Israel precisava ter. Só lembrando, a Páscoa, as primícias e o dia da expiação eram as 3 mais importantes. Houve outras, os pães asmos, festa das cabanas, festa das trombetas, não consigo lembrar todas agora, mas são 7. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 e não 16, porque ontem nós atribuímos 17, mas na verdade era o 16. Então hoje eu vou anotar aqui como 16, mas eu vou estar falando do 17. É só para ficar didaticamente correto na hora da publicação, tá bom? O sangue de todos os animais deve trazer-se à porta do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés e disse: fala a Arão e aos seus filhos, os sacerdotes, e a todos os filhos de Israel, a todo o povo, e dize-lhes essas palavras: isto o Senhor está ordenando a vocês. Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra ou no arraial,
ou a quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue. Ele será considerado criminoso, pelo que tal homem será extirpado do meu povo. Esse capítulo 17, ele está regulando as ofertas dos holocaustos. Então, esses holocaustos precisariam ser feitos no tabernáculo, na tenda tabernáculo. Tudo bem? Isso está entendido? É só isso. Para que não se fizesse de modo aleatório. Então, os sacerdotes precisariam acompanhar isso muito de perto. A partir do verso 10 do capítulo 16, há uma proibição da ingestão do sangue. Diz assim, ó: e qualquer homem da casa de Israel e ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Existe hoje um movimento religioso que não aceita transfusão de sangue. Eu não sei se ainda eles não aceitam, porque antigamente, até 10 anos atrás, 20 anos atrás, eles recusavam peremptoriamente. Hoje eu não sei, acho que eles já estão mais light, mas não sei. Mas a proibição bíblica, ela se refere à ingestão. Ou seja, ela proíbe o comer animal com sangue, ou beber o sangue do animal. Agora, a transfusão de sangue, tecnicamente ela não é ingestão. Por quê? Ela não está indo via sistema digestório. É claro que ela vai acabar chegando na corrente sanguínea, mas ela é aplicada diretamente na corrente sanguínea. Então, tecnicamente, a Bíblia não proíbe a transfusão de sangue. Ó, eu tenho dito isso aos filhos de Israel: nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, eles que caçar caça de animal ou de ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado, será eliminado do meio do povo de Deus. Entendeu? Toda alma que comer sangue será extirpada, morta. Só lembrando que a palavra alma aqui se refere a ser vivente. Não é uma coisa assim, do outro mundo. Alma é sinônimo de pessoa. Muito bem, muito obrigado. Você está no canal Vigia das Pessoas. Compartilhe. Esse foi o comentário do capítulo 16, que na verdade é o 17. Compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado a você que se inscreveu ontem. Olha, já são 80 mil seguidores. Você vai entender o que eu estou dizendo, porque para mim
Você vale como se fosse 1000. A sua beleza é muito grande. Você vale como se fosse 1000. Então, muito obrigado. Tem 2 meninos maravilhosos que eu conheci ontem. Eu lembro o nome de um que é fácil, né? O outro eu não lembro, é um nome bem diferente. Wendel, não sei. Mas eu sei que vocês se inscreveram e talvez vocês estejam vendo hoje. Saudações, continue assim. Que o vigia das pessoas te abençoe, te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Mas eu preciso sentir. Só para ambientar você, eu estou aqui no centro. Tá vendo? A cidade grande, o povo todo indo trabalhar. Tem ali a passagem de nível, onde eu gravo os trens passando. Agora eu vou terminar aqui essa gravação e vou seguir em frente, porque eu já vou fazer o capítulo 18 hoje. Até o capítulo 18, bye bye!